Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. A gente já falou aqui sobre as mais variadas obras de Allan Kardec, e essa é a quinta última obra de Allan Kardec que nós vamos mencionar aqui. Existe também uma outra obra chamada Obras Póstumas, mas as que mais retêm, podemos assim dizer, as doutrinas de Allan Kardec é exatamente essas que a gente já colocou aqui no canal. Tá? Do que trata a obra O Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo ele é, na verdade, uma obra que ele contém interpretações, né, feitas pelos Espíritos acerca dos Evangelhos. Ou seja, os Espíritos pegaram os Evangelhos, as ideias presentes nos Evangelhos e interpretaram à luz do Espiritismo para os adeptos, para os indivíduos que faziam parte daquelas sessões, e foi transposto isso em forma de livro por Allan Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que existem três revelações. A primeira foi Moisés, a segunda foi Cristo e a terceira é o Espiritismo. O Espiritismo ele aparece como sendo o Consolador prenunciado por Cristo. Moisés ele estabeleceu os 10 mandamentos, levando a humanidade a um determinado e elevado progresso moral, através da obediência aos 10 mandamentos. Moisés trouxe às nações da época a noção de um Deus único e também uma noção mais abstrata acerca de Deus, não tão materialista quanto as demais religiões que faziam parte do mundo daquela época. E por isso pode-se dizer que Moisés foi a primeira revelação. Moisés prenunciou a vinda da segunda revelação, ou seja, a vinda de Cristo. E então surge Cristo, posteriormente, como a segunda revelação. Cristo ele estabeleceu leis relacionadas ao amor ao próximo, ele elevou as leis de Moisés a um patamar superior, a um nível superior, e trouxe um conhecimento maior acerca da natureza das coisas, acerca de Deus, acerca do mundo espiritual que engloba todas as coisas. Digno de nota que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que, mais precisamente no capítulo 4, está escrito que o que os evangelhos falam em ressurreição, nós devemos entender como reencarnação. Ou seja, segundo Allan Kardec, no capítulo 4 dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, os judeus eles consideravam a reencarnação como sendo ressurreição, no sentido de que o indivíduo ele surge novamente, não com o mesmo corpo que havia antes, mas em um corpo mais elevado, em um corpo mais evoluído, desenvolvido espiritualmente. Portanto, não se trata de de um retorno biológico, e sim de uma reencarnação, de uma encarnação em um novo corpo, de uma evolução espiritual e material até mesmo. Só os saduceus, segundo escreveu Allan Kardec no capítulo 4 dessa obra, só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Tá? Então, em determinado momento,
Allan Kardec nos fala sobre a necessidade da reencarnação, né? Que é necessário que de fato haja reencarnação, que o espírito possa dessa maneira cumprir com as missões a ele designadas e pagar de alguma maneira pelos erros cometidos em vidas anteriores. Nesse aspecto, o Espiritismo se apresenta como sendo a terceira revelação prenunciada por Cristo, como sendo o outro consolador, né? O Espírito da Verdade. Então, dessa maneira, o Espiritismo ele se apresenta como sendo o meio mais sofisticado, a revelação última, podemos assim dizer, acerca de Deus, acerca dos mistérios do universo, acerca do conhecimento acerca da vida espiritual, né? O Espiritismo também, o Evangelho segundo o Espiritismo também, ele vai nos apresentar as parábolas de Jesus e dar uma interpretação espírita para essas mesmas parábolas. Vai falar sobre a importância do amor ao próximo, vai nos falar que fora da caridade não há salvação, vai nos falar que a mediunidade deve ser gratuita, porque Jesus Cristo disse no Evangelho: de graça recebestes, de graça dai. Portanto, a mediunidade, o dom mediúnico, deve ser oferecido de maneira gratuita e não paga. Tá? Qualquer indivíduo que exigir um pagamento pela manifestação mediúnica estará atraindo para si espíritos soberbos, zombeteiros e amantes do material, amantes do dinheiro. Em determinado momento, ele vai nos falar no preâmbulo, ele vai nos falar sobre as preces, né, o poder das preces. E ele vai falar lá por volta do capítulo, lá por volta do preâmbulo, né, ele vai nos falar sobre a oração dominical, né, sobre as preces que devem ser feitas para os espíritos daqueles que já partiram, sobre a importância de se manter uma mente pura, destituída de pensamentos negativos e de uma moral ilibada, né, praticar o máximo possível uma moral ilibada. O que seria uma moral ilibada? Praticar o bem ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, dar esmolas, fazer obras de caridade, enfim. É digno de nota que em determinado momento Allan Kardec ele vai falar para nós sobre a existência de duas famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Famílias pelos laços corporais são pai, mãe, irmão, irmã, tio, tias, etc. Já a família por laços espirituais significa aquelas pessoas que possuem a mesma carga energética que eu e você, aquelas pessoas que possuem a mesma carga energética que você, aquelas pessoas que possuem a mesma carga energética, a mesma carga espiritual, os mesmos tipos de pensamentos, os mesmos tipos de intenções, o mesmo nível de moral, entendeu? Isso é chamada família espiritual. Membros de uma mesma família física não são necessariamente membros de uma mesma família espiritual. Existem casos de inimigos que reencarnam como irmãos, né? Existe o caso de inimigos que reencarnam como pai e filho. Daí a gente vê muitas vezes casos de brutalidade envolvendo pai e filho, ou filho contra pai, ou pai contra filho, enfim. Existem inimigos que reencarnam como mãe e filha, né? Então, o que se deve fazer? Segundo o Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos procurar viver uma união familiar o máximo possível, perdoando-nos uns aos outros, para que essa carga de perdão liberada e essa amizade liberada como membros de uma mesma família física, quando esses indivíduos eles saírem desse mundo, desse plano terreno, temporal, material, eles possam de alguma maneira não mais se lembrar tanto dos períodos e das reencarnações em que eles foram inimigos e das crueldades que um praticou contra o outro, mas sim se lembrarem desses momentos em que eles foram pai e filho, e um ajudou o outro, um perdoou o outro, um deu presente para o outro, um se envolveu com o outro em festas e alegrias, momentos alegres, enfim, de tal maneira que você vai reconfigurando a carga vibratória
desses sentimentos espirituais. Você vai de alguma maneira fazendo com que essas pessoas, elas ao reencarnar, elas já não pensem mais nas reencarnações em que elas foram inimigas e os males que elas fizeram uma contra a outra, mas elas começam a prestar atenção nas reencarnações em que foram pai e filho, mãe e filho, e dos bens que um fez contra o, a favor do outro. Seria mais ou menos isso. Eu tenho um irmão chamado João, suponhamos. Eu e João vivemos juntos, damos risada, brincamos. Muitas vezes o João se comporta mal em relação a mim e eu em relação a ele, mas a gente arruma um jeitinho de se perdoar. Muitas vezes dá a sensação de que a gente não se gosta tanto assim, mas a gente procura estabelecer o máximo possível de sentimentos positivos e até mesmo de lembranças positivas um em relação ao outro. E aí, quando lá no final dessa vida, eu e o João desencarnarmos, a gente vai descobrir que na verdade a gente foi grandes inimigos em períodos passados, um matou o outro em várias reencarnações em períodos passados, mas a última lembrança que a gente tem na mente, é a dessa última reencarnação em que a gente foi irmãos e a gente se dava super bem um com o outro, a gente jogava videogame junto, a gente dava risada, a gente falava sobre namoradas juntos, a gente brincava, a gente se divertia, um ajudava o outro a arrumar emprego. Enfim, dessa maneira tu vai aos pouquinhos fazendo com que aquelas reencarnações negativas sejam, e aquelas lembranças negativas advindas dessas reencarnações negativas acabe se reconfigurando e você começa a prestar atenção nas reencarnações positivas e nas lembranças positivas dessas reencarnações. E assim os inimigos vão pouco a pouco se tornando amigos e nas próximas reencarnações eles serão espíritos simpáticos um em relação ao outro e terão até mesmo a mesma carga energética e farão parte agora dos mesmos laços espirituais familiares. Entenderam? Dessa maneira tu vai aumentando o número de amigos e vai diminuindo cada vez mais o número de inimigos até chegar um momento em que você praticamente já não tenha mais inimigo nenhum. Haja tantos amigos no mundo espiritual desencarnados e tantos amigos no mundo físico encarnados que você seja uma pessoa que se sinta bem em cada lugar que você vai. Esse, na verdade, é o verdadeiro objetivo da reencarnação. A promoção da amizade, a multiplicação dos laços de amizade e dos laços espirituais da família espiritual. E não fazer com que os indivíduos saiam desse mundo desejando o mal um do outro, querendo o mal um do outro, querendo que nas próximas reencarnações um pague pelo mal que fez, certo? Não é esse o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é a promoção do bem-estar de todos e do amor ao próximo e a elevação ao nível superior de amizade cada vez maior. Por isso, as instruções que a gente recebe no Evangelho segundo o Espiritismo é que a gente que a gente procure perdoar os inimigos, despertando cada vez mais lembranças positivas, criando na mente deles cada vez mais lembranças positivas que ficarão gravados no espírito deles quando eles desencarnarem, e assim pouco a pouco eles verão o nosso lado positivo, né? E não mais apenas aqueles lados negativos. Os pobres de espírito, mencionado por Jesus, tá? Tem a ver com humildade, tá? Tem a ver com simplicidade, tá? Pobres de espírito, segundo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, se refere a pessoas humildes. A pessoa ter a humildade de se reconhecer como um serviçal do Criador e que deve servir ao próximo, deve amar ao próximo como a si mesmo, e que o único objetivo dessa existência corporal, física, é exatamente servirmos ao próximo. Tá? Isso é o que Allan Kardec interpreta como sendo pobres de espírito, conforme mencionados no Sermão da Montanha, nas Beatitudes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito não significa pessoas ignorantes, desprovidas de conhecimento, de entendimento, mas sim pessoas humildes, de coração humilde. Tá certo? Leiam esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom, muito interessante. Compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha, coloquem os seus comentários aqui. Um forte abraço.